Oi, pessoal, bem-vindos à lição 8. Eu estou tão feliz com cada um de vocês que está seguindo o curso, porque a melhor lição está por vir. Estamos falando sobre a mente. A gente vai focar nisso, no quão importante ela é na nossa completa e total libertação da pornografia e luxúria. Então, eu quero começar essa lição com a leitura de 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo disse: agora que o próprio Deus da paz os santifique completamente e que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados sem culpa para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não está só interessado no seu espírito, Ele está interessado na sua alma, está interessado no seu corpo. Agora lembrem-se, o seu espírito, no momento em que você deu a Jesus Cristo o comando da sua vida, o seu espírito se tornou um com Deus. O seu espírito é correto, ele nunca será mais correto, ele nunca será mais santo. A sua alma está sendo salva. Tiago faz essa afirmação: recebam com mansidão a palavra implantada em vocês, que é capaz de salvar as suas almas. Ele falava aos cristãos, isso é um processo, tá bom? É com isso que a gente está lidando aqui, a renovação da mente, e o seu corpo um dia será redimido. Isso é quando Jesus retorna e a gente vai conseguir nossos corpos físicos celestiais, como o corpo dele era. Agora, Gálatas 5:16 a 17 são tão importantes e eu vou falar sobre isso e sobre o que vamos falar nessa lição. Paulo disse: mas eu digo, andem no Espírito e vocês não vão satisfazer a carne. Tá? Eu vou ler de novo. Mas eu digo, andem no Espírito e vocês não vão satisfazer o desejo da carne. O desejo da carne seria pornografia, olhar para pessoas nuas, para... Vocês sabem, né? Ter MAP, sabem? Masturbação acompanhada por pornografia. Se vocês andam no Espírito, vocês não satisfazem esses desejos. Eu nunca vou esquecer quando eu estava andando na praia do Havaí. Literalmente, a praia estava lotada de pessoas e tinha muitos trajes de banho, sabe? Do tipo, daqueles bem pequenininhos naquela praia. E o ministro com quem eu estava, ele tinha um pouco mais de experiência como ministro do que eu, e eu era novo no ministério. E ele falou essa frase: cara, seria tão fácil se perder na carne por aqui se você não está no espírito. E eu nunca esqueci aquela frase. Eu pensei, uau! Por estar andando no Espírito, a gente se afasta. Preste atenção nessa palavra, porque eu vou falar muito ela. Afasta os desejos da carne. Então, muitas pessoas ficam tentando mudar o seu comportamento usando as Escrituras, dizendo: eu não vou olhar para aquela pessoa, eu não vou ficar com medo, eu não vou ficar doente. Em vez de substituir isso por uma coisa tipo: eu vou ver aquela pessoa através dos olhos de Deus. Eu fui curado pelas feridas de Jesus. Em outras palavras, substituir o que está errado pela verdade, beleza? É tão importante que vocês entendam isso. Então, caminhar no Espírito é a chave para a liberdade. A guerra contra a pornografia é batalhada nas trincheiras da nossa mente. A vitória vem pelo aprendizado de como se entregar à palavra de Deus. De novo, Coríntios 2 diz: as armas da nossa guerra têm poder em Deus para derrubar fortalezas. Mas lembrem-se, Ele está derrubando pensamentos, fantasias e raciocínios e tudo que se exaltar contra o conhecimento de Deus. Está tudo aqui. Vocês estão vendo isso? Então a palavra está trazendo todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. Essa é uma palavra incrível. A palavra cativo no dicionário grego significa levar para longe na ponta da lança. Quer dizer, levar para longe cativos como prisioneiros. Eu adoro isso. Então você literalmente tem que afastar isso. E como você afasta isso? De novo, eu vou falar isso repetidamente, substituindo isso, tá bom? Como a gente ganha controle completo sobre os pensamentos que são contrários à palavra de Deus? Substituindo eles pelos pensamentos certos é tão fácil. Romanos 12:2 diz assim: não copiem o comportamento e costumes deste mundo. Este mundo está muito ligado à pornografia. Isso aqui é o que Deus está dizendo para vocês e para mim. Não copiem o comportamento, os costumes deste mundo, mas deixem Deus transformar vocês em uma nova pessoa, mudando o jeito que vocês pensam. Cara, a nossa mente tem muito a ver com a nossa caminhada com Deus. Então, nós somos transformados em uma pessoa diferente por mudar o jeito que nós pensamos. De novo, é toda aquela neurociência que eu estava falando nas lições anteriores. Então, vocês vão aprender a conhecer a vontade de Deus para vocês, que é boa, prazerosa e perfeita. Então, eu também quero ler Efésios, que se aproxima bastante com Romanos. Paulo disse em Efésios 4 que vocês se dispam. Agora escutem a palavra despir, como vocês se despem no seu comportamento antigo. Do antigo homem que cresce corrupto de acordo com os seus desejos enganosos e sejam renovados.
Paulo disse, sejam renovados no espírito da sua mente. Então ali está aquela epigenética. Eu não acredito que o Paulo sabia como nomear isso. Bom, na verdade esse nome não tinha sido inventado. Quando Paulo diz o espírito da sua mente, acredito que isso seja o padrão epigenético. Então, sejam renovados no espírito da sua mente e que vocês se revistam do novo homem. Como se revestir do novo homem? Pela renovação do espírito da sua mente, pela palavra de Deus. O lance é esse. Nós substituímos nossos pensamentos em vez de nos lançarmos na tarefa frustrante de tentar eliminar pensamentos errados. Tá bom, eu vou falar de novo. Nós substituímos nossos pensamentos em vez de nos lançarmos na tarefa frustrante de tentar eliminar pensamentos errados. Então Jesus disse aos judeus que criam nele, isso é João 8, se vocês permanecerem na minha palavra, permanecer significa você vive lá, reside lá, seu pensamento está naquilo, tá? Vocês são meus discípulos, e a palavra discípulos significa que vocês são aqueles que aprendem comigo. Vocês são meus discípulos de verdade, vocês devem conhecer a verdade, e a verdade irá libertar vocês. Então, me deixem dar a vocês uma explicação do que Jesus está dizendo aqui. Imaginem que eu tenho na minha mão um copo d'água e vamos dizer que toda essa água representa maus pensamentos, tá bom? Tem dois jeitos que eu posso me livrar dessa água. Eu posso despejar fora, isso seria uma libertação imediata, tá? E Jesus fez isso com pessoas na Bíblia. Se libertarem instantaneamente, quer dizer, o endemoniado, cheio de demônios, ele se encontrou com a libertação e a Bíblia diz que ele estava vestindo eles com a sua mente direta. Aquela foi uma libertação instantânea. Agora, essa é uma das formas de ficar livre, mas tem uma forma melhor. Jesus disse, vocês devem conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês, tá bom? Agora, se eu pego esse copo d'água e ele está cheio de pensamentos errados, eu posso despejar fora. Esse era o endemoniado que estava vestido com sua mente direta. Ou eu posso pegar alguma coisa e bater nele. Eu posso pegar meu punho e bater naquele copo. E o que vai acontecer? Ele vai afastar aquela água. Essa é a melhor forma de libertação, porque se eu despejá-la, o que acontece? Bom, quando o inimigo voltar, ele encontra a casa vazia, varre e coloca em ordem. E ele vai e traz mais 7 demônios, tá bom? Mais poderosos do que ele mesmo. Não me entendam mal, eu não estou invalidando o que Jesus fez com aquele demônio. Ele só teve que mergulhar na palavra imediatamente porque ele está vazio, arrumado e pronto, tudo está no seu lugar. Mas quando você golpeia com um soco, o que acontece? Você já o afastou com o pensamento certo. Então, a coisa é assim. Aqui estou eu, libertado da pornografia, e deixe eu explicar para vocês de novo como isso era para mim antes de eu ser libertado. Aqui estou eu, um cristão. Mas eu costumava ficar tão frustrado porque haveria um anúncio de pornô leve, pornografia, e eu iria direto para ele. Eu estaria na loja com todos os tipos de revistas e de livros e meus olhos iriam direto para o livro de pornografia. Eu abriria um livro e teria pornografia nele. Era como se a pornografia e eu fôssemos como imã e metal. Se tinha pornografia em algum lugar ao meu alcance, eu era atraído até ela. Quando eu passei por aquela libertação naquele condomínio em Jacksonville, Flórida, em 6 de maio de 85, naquilo a pornografia foi destruída em mim. Então, não era como se eu fosse atraído como um imã, só que eu me encontrei quando eu estou passando pelas garotas, não importa quem, qualquer garota que estivesse em qualquer lugar e fosse bonita. Eu, na verdade, tinha que olhar para o outro lado e esperar até que ela passasse antes que eu pudesse olhar de novo. Porque eu estava assim, sabem, eu não quero, especialmente nas praias, tá? E eu comecei a pensar um dia, isso não é libertação, não é isso que Deus quer de mim. Deus quer que eu seja capaz de olhar para uma mulher, não importa como ela esteja vestida, e dizer bom dia, sem um pingo de luxúria nos meus olhos. E eu comecei a orar e disse, Deus, eu sei que isso saiu de mim, mas eu não sinto que esteja caminhando em liberdade. Porque eu quero ser capaz de olhar para toda mulher, porque eu estou pensando em Jesus, ele está sozinho com essa mulher na fonte, sabe? Mas não está passando por isso. Ele tinha prostitutas, ex-prostitutas que estão chorando e limpando os seus pés com cabelos, e ele não está passando por isso. E eu disse, é desse jeito que eu deveria ser para mim. Eu quero ser capaz de olhar para uma mulher e genuinamente dizer, olá, sem ter nenhuma luxúria no meu olho. Então eu estou orando e eu estou assim, Deus, e isso foi o que eu comecei a orar. Eu disse, eu tenho que ver as mulheres do jeito que você as vê. E eu pensei, eu vou descobrir como Deus vê as mulheres ao mergulhar na sua palavra, e é assim que ele vai dizer. Então eu fiquei orando, lendo, orando, e sabem o que aconteceu? Um dia eu tive uma revelação. Agora, vocês podem achar que isso é besteira, mas não é. Isso é grande para mim. Essa revelação me veio quando eu estava lendo o Salmo 8.
E eu percebi, não, não tem outro jeito de dizer isso a não ser o que isso explodiu dentro de mim. Toda mulher é a garotinha de alguém. E aí eu fiquei, ai meu Deus, porque a Lisa e eu tínhamos acabado de ter um filho, e eu sabia o quão valioso aquele filho era pra gente. E, de repente, isso explodiu dentro de mim enquanto eu estava lendo a Bíblia. Toda mulher é a garotinha de alguém. E, de repente, eu pensei, eu reduzi todas elas a um pedaço de corpo. E, na verdade, elas são a garotinha de alguém. E aí eu continuei orando enquanto eu estava lendo o Salmo 8. O salmista fez essa afirmação. Quando eu contemplo os teus céus, então o salmista vai olhar para os céus, olhar para o universo, é o que ele está falando. O trabalho dos seus dedos, como ele fez o sol com os seus dedos, tá? Entendeu? A lua e as estrelas, que ali você firmou. O que é o homem? Então eu quase acreditei que era um anjo. Um anjo, durante a criação, está observando Deus, ok? Criar as galáxias e aqui está esse Deus magnífico que esses anjos gritam: Santo, Santo, Santo. E aí ele diz: o que é o homem? O que são os seres humanos? Para que se importar tanto com eles? O que significa é: tá bom, você criou esse imenso universo com todas essas complexidades, mas o que é aquilo? Que todos os seus pensamentos estão direcionados para aquilo, se referindo a homens e mulheres. E o filho do homem, para que te preocupes, para que o tenha feito um pouco menor que os anjos. Na verdade, significa, é a palavra hebraica Elohim, que quer dizer você o fez um pouco menor do que Deus. E você o coroou com glória e honra. E eu fui, ai, minha nossa! Você se importa com os seres humanos. Você coroou os seres humanos com glória e honra, o que fez os anjos se admirarem na criação. E eu tinha reduzido uma porção daquela criação a apenas um pedaço de carne. De repente, agora o meu pensamento é totalmente diferente. Eu estou começando a ver as mulheres por uma luz totalmente diferente. E agora, conforme o tempo vai passando, eu vou vendo os seres humanos tão valiosos para Deus. Pensem sobre isso, tão valiosos que Jesus veio e deu a vida dele por eles. De repente, agora, eu sinto repulsa por ter um dia olhado para um ser humano com aquele tipo de olhos. O que aconteceu? A palavra de Deus está mudando aqueles padrões neurais. Eu negligenciei aquele caminho e eu estou começando a abrir esse novo caminho. E agora, de repente, anos depois, eu tive a pornografia brilhando na minha frente pelo jeito como a televisão é na Europa e tudo aquilo que eu contei numa lição anterior. Mas eu sinto repulsa por isso agora. Isso realmente me dá repulsa. Pelo fato de isso reduzir um ser humano a um objeto sexual, a um mero prazer. E isso nos ensina a vê-las com uma mentalidade pervertida. E então, isso é o que acontece quando a gente fica na palavra. É por isso que Davi disse: a sua palavra eu escondi em meu coração para que eu não peque contra você. Vamos pensar sobre isso. Sua palavra. Esse é o jeito que Deus vê, esse é o jeito que ele compreende. Não é só o tempo que eu estou colocando de verdade na Escritura, é o Espírito Santo esclarecendo a você como ele vê as coisas. Então, a verdadeira raiz da pornografia é realmente um problema de intimidade. Porque quando você consegue conhecer Deus intimamente, o que acontece é que você começa a ver a criação dele por uma mentalidade totalmente diferente, começa a vê-la através dos olhos dele. Então, uma pessoa que tem problemas com pornografia, que está ligada à pornografia, ela não experimentou aquela intimidade profunda com Deus. Consequentemente, ela provavelmente não está experimentando intimidade, uma real, genuína intimidade divina com o seu cônjuge. E ela também está vendo outros seres humanos através de lentes muito superficiais. Vocês veem como a pornografia nos machuca? Então, vamos falar sobre isso. Conforme você renova sua mente, o que acontece é que você usa a palavra de Deus para reformatar seus pensamentos. Eu quero falar sobre isso no final dessa lição. Algumas das mentiras comuns que nos mantêm lutando. Aqui está uma mentira que você pode estar pensando na sua cabeça: eu quero pornografia, mas eu não posso ter. Bom, essa é a verdade que te deixa livre. Eu sou uma nova criação e eu vou submeter os meus desejos a uma vida correta, porque eu quero ver as pessoas do jeito que Deus vê as pessoas. Eu estou preso e não posso me libertar, isso é mentira. Através de Cristo eu já fui libertado e eu sou um vencedor. Eu só preciso aprender como escolher o espírito e não a carne.
eu vou eventualmente cair de novo. Não, Jesus vai me manter forte até o fim para que eu possa ser considerado inocente no dia do meu Senhor Jesus Cristo. Isso está em 1 Coríntios 1:8 e em Judas 24:25. Eu sou um viciado. Isso é mentira. Mesmo que às vezes eu lute, essa não é a minha identidade. Eu sou um filho amado de Deus. A pornografia não machuca a mim ou a qualquer outro. Essa mentira é destruída por todo o pecado que nos destrói e aqueles perto de nós. E, mais importante, aflige o coração de Deus. Eu falhei. Eu nunca vou me libertar. Essa é uma grande mentira que muitas pessoas enfrentam. João capítulo 1:8 afirma: se eu confessar meus pecados, e ele é fiel para perdoar meus pecados e me purificar. Provérbios 24:16 diz: o justo pode cair 7 vezes, mas ele vai se levantar de novo. Se você cair, levante de novo. Confesse, se arrependa genuinamente disso. E levante e comece a caminhar e comece a pensar corretamente de novo. Escutem, sua mente não é o que controla vocês. Vocês podem escolher que o Espírito controle vocês. Andem no Espírito e vocês não vão satisfazer o desejo da sua carne. Então, na próxima lição, vamos falar sobre como a gente consegue o poder para andar livres. De onde vem esse poder? Ele está disponível só para algumas pessoas ou está disponível para qualquer um de nós? Eu vou mostrar para vocês que vocês já têm o poder para se afastar disso na nossa próxima lição. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 115 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.